Meus irmãos, bom dia, graça e paz. Eu estava ouvindo um hino e o objetivo era compartilhar ele com vocês, mas pelo jeito acho que vocês não estavam ouvindo, né? Eu quero fazer mais uma experiência e vou colocar mais um hino para ver se vocês ouvem. Estou tentando tornar as nossas lives um pouco mais dinâmicas e mais alegres também, inclusive com a reprodução dos hinos. Mas às vezes nem sempre é possível, alguma coisa sai errado e como não temos nenhum profissional da área para nos ajudar nisso, a gente vai fazendo experiências, né? Eu vou soltar mais um hino e vejam aí se vocês ouvem, porque eu me lembro de uma das nossas escolas bíblicas dominicais que rodamos um hino e vocês ouviram. Então vamos ver
uma tentativa aqui. Esse o irmão Onésimo. Ouvindo mal a minha voz, irmão Onésimo, ou o hino? Meus irmãos, então vamos lá, né? Sem hinos. A Mel disse que estava ouvindo, mas o som estava deformado. Vou tentar descobrir depois. Tenho feito alguns testes aqui. E vou fazer mais esse. E vou ver se eu consigo a ajuda de algum universitário para a gente resolver os problemas. Obrigado pela presença de vocês aqui comigo, todos vocês. Louvado seja Deus pela vida, pela família dos irmãos. Louvado seja Deus pela oportunidade que estamos tendo de estarmos juntos aqui para mais um tempo de estudo, de meditação na palavra de Deus, e espero que seja um tempo muito proveitoso. Então nós vamos orar, inclusive mais uma vez orando pela Lucimar, pela Dona Otelina, pelo Alex, pela Dani, pelo Caio, pela Elis também. E se você lembrar de outras pessoas aí, enquanto eu oro, você também ora daí e interceda. Tá bom? Mas a minha voz está chegando, né, irmãos? O hino não estava, mas a minha voz está chegando aí, né? Bom dia, Vicente. Vamos orar. Pai, muito obrigado por esta manhã, pela oportunidade de falarmos com o Senhor, uma vez mais nesse dia. O dia está começando e nós já tivemos o privilégio de fazer isso algumas vezes, Pai, na manhã desse domingo. E agora juntos aqui, conectados por meio dessa rede social, ou dessas redes sociais, dessa linha de transmissão, nós agradecemos a Ti a bênção de podermos orar e orar juntos, ó Deus, mesmo separados
distantes uns dos outros, por causa do momento em que estamos vivendo. Mas agradecemos porque o Senhor ouve as nossas orações, estando nós reunidos no mesmo lugar presente, no mesmo momento, ó Deus, lado a lado uns dos outros, mas o Senhor também ouve as nossas orações quando estamos sozinhos ou apenas na companhia das nossas famílias. A verdade é, Deus, que o Senhor ouve quando os teus filhos clamam, como quando os teus filhos oram, quando os teus filhos intercedem, quando os teus filhos louvam, adoram, expressando por palavras esse louvor, essa adoração, ou colocando diante do Senhor petições, ações de graças. Então não temos dúvida de que o Senhor está nos ouvindo agora. E nesta oportunidade apresentamos ao Senhor mais uma vez a vida da dona Otelina e de toda a sua família, Deus. A Lucimar, o Alex, a Dani, o Caio e a Elis também, Deus. E pedimos graça do céu sobre a vida desses irmãos queridos, graça em forma de cura, de livramento, de fortalecimento da fé, da esperança, para que possam não só passar pelo que estão passando, mas passar por tudo sustentados pela boa mão do Senhor. Que o Senhor ministre de fato a tua cura na vida desses amados irmãos, livrando-os desse vírus, dessa contaminação que acometeu essa família querida, preciosa para o Senhor, preciosa para nós, irmãos em Cristo, para a tua igreja, preciosa para todos na família deles, e certamente muitas são as orações que têm chegado diante do Senhor em favor dessa família. Ouça as nossas orações e responda-nos, ó Deus, conforme a tua bondade, conforme o teu poder, conforme a tua vontade, Senhor Deus. Oro também em favor de todos aqueles que já foram acometidos e ainda não foram curados, para que o Senhor esteja soprando um hálito de vida, de cura, de libertação sobre o nosso país, sobre esse mundo, ó Deus, trazendo cura a todas as pessoas acometidas pela Covid-19. Mas também, ó Deus, oramos em favor da cura para as enfermidades outras que têm também assolado o teu povo. Em nome de Jesus, visita a tua igreja com a provisão dos altos céus na área da saúde, Senhor. Abençoa a nossa nação, abençoa a nossa cidade, através dos nossos governantes. Traga paz para o nosso coração e nos conduz por um caminho seguro, de modo que possamos tomar o mais rápido possível, retomar o mais rápido possível a nossa vida, Senhor Deus. Mas dá a cada ser humano que habita esse planeta, especialmente o Brasil e a cidade de Fernandópolis, a cidade de Votuporanga, a cidade de outros irmãos que estão conosco aqui nesse momento. Dá-nos sabedoria para nos guiarmos, ó Deus, de modo a não cooperarmos com o mal, mas investirmos as nossas vidas em favor do bem, e não só freando, ó Deus, essa pandemia, mas ajudando a construir um país para que as pessoas possam, com dignidade, viver, trabalhar, cuidar das suas famílias. E usa a tua igreja, Senhor Deus, como exemplo para fazer diferença nessa terra, Pai. Em nome de Jesus, perdoe os nossos pecados e abençoa-nos no estudo dessa manhã. Para a glória do Senhor mesmo, é que nós oramos e agradecemos no nome precioso de Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém e amém. Meus irmãos, eu creio que eu perguntei, mas vocês não me responderam. Eu creio que o não dá para ouvir era só o hino, não é isso? A minha voz está chegando, certo? A Mel disse que a voz sim, o Fiuza também disse um sim aqui, parece que o Vicente também. Ok. Então vamos em frente. Meus amados, nós estamos vivendo tempos difíceis, nós sabemos disso, né? E eu compartilhei
dois textos agora de manhã. Eu já havia compartilhado há um tempo atrás, compartilhei no meu perfil no Facebook, um texto do John Piper, de 2006, à véspera dele passar por uma cirurgia de câncer. Ele escreveu o texto que eu compartilhei mais uma vez na manhã de hoje. Não desperdice o seu câncer. E ele trouxe lições ali preciosíssimas para quem passa por essa enfermidade, um tratamento de câncer ou qualquer outro, né? Às vezes sem perspectiva de cura, sem muita expectativa de vitória, de sair da situação. Então, o texto do Piper é muito importante e útil mesmo, e seria bom se você pudesse dar uma lida nele. Juntamente com o texto do Piper, tem uma paráfrase agora recente do Josué Campanhã sobre não desperdice o seu coronavírus. E é um texto precioso também. E Deus tem propósito com tudo, seja com o câncer do Piper na vida dele e na vida de outras pessoas, seja com o momento em que estamos vivendo, acometido pelo vírus ou não. Deus tem lições muito preciosas para a gente nesse tempo, e a gente não pode desperdiçar absolutamente nada, deixando de aprender aquilo que Deus quer nos ensinar. Para a glória dele, para o nosso bem, para o bem da nossa família, das pessoas que estão conosco. E a gente tem vivido dias complicados, eu tenho lido e ouvido muitas coisas, e as pessoas estão meio desbaratinadas em relação à questão do mundo real e do mundo virtual. E eu vejo hoje, nesse momento, 3 situações complicadas na vida de algumas pessoas, especialmente líderes. E, obviamente, pessoas que seguem esses líderes, que ouvem esses líderes, serão influenciadas por isso. A primeira questão, o primeiro caso, eu vejo algumas pessoas investindo pesado agora no mundo virtual, nas lives, naquilo que nós estamos fazendo agora, priorizando isso de uma forma assustadora, com investimentos pesados, talvez tirando proveito da situação para equipar a igreja, o ministério, e entendendo que é isso que nós não só estamos vivendo agora, mas é isso que nós viveremos também daqui para frente, porque é isso que vai contar, é isso que vai, de fato, levar a igreja a impactar as pessoas. Então, de fato, não dá para voltar atrás em relação ao que nós estamos fazendo aqui, nós precisamos melhorar isso, mas não é só isso que nós teremos. Provavelmente não é só isso. Eu creio que Deus vai nos tirar dessa pandemia e a gente vai voltar também aos cultos presenciais. Nós vamos voltar a nos reunir, nós vamos voltar a olhar no olho uns dos outros, nós vamos voltar a se abraçar, a confraternizar, marcando presença na vida uns dos outros, nos visitando, andando com liberdade pelas ruas das nossas cidades e levando o evangelho de Deus com a nossa vida e com a nossa voz. Mas tem muita gente entendendo que não só agora, mas depois da pandemia, o que vai contar é esse contato através da internet com as pessoas. Mas há um segundo caso, igualmente complicado, que é aqueles que estão fazendo pouco caso e tratando com displicência esse momento. Eu falo das pessoas, mas eu falo também dos líderes. Tem líder que não está valorizando, eu estou falando de líder espiritual, religioso, que não está valorizando o momento, que está desperdiçando o seu Covid-19. Estão dizendo, não, isso é bobagem, isso é só um momento, isso vai passar. Vai, nós cremos, estamos orando por isso. Eu também quero que passe. Então, não estão levando a sério, no sentido de não fazerem, nesse momento, aquilo que deve ser feito e fazer, nesse momento, da melhor maneira possível, levando tão a sério esse momento, como se nós estivéssemos dentro de um templo, nos
reunindo presencialmente e ministrando a palavra de Deus uns aos outros. Isso é bobagem, o nosso negócio é presencial, a vida da igreja é congregacional e tem que se reunir e vamos guardar forças e recursos para quando isso vier a acontecer. Ok, tanto quem está investindo pesado para dar sequência ao que está fazendo agora, depois que passar a pandemia, como quem acha que o negócio é presencial e não quer fazer agora o que acha que deve ser feito só quando estivermos nos reunindo, nos templos, eu creio que estão assumindo posições extremas e opostas entre si. Claro, um supervaloriza, o outro despreza. O outro despreza. Meus queridos irmãos, eu fico muito feliz com a oportunidade de ter as ferramentas que eu tenho hoje e de ter acesso não só aos membros da igreja que eu pastoreio, mas também acesso a muitas outras pessoas nas quais eu não poderia chegar se não fosse a internet e se não fosse esse momento que nós estamos vivendo. Então, eu entendo a necessidade do presencial, eu também não gostaria de abrir mão dele e oro para que voltemos o mais rápido possível, mas eu entendo que o que temos hoje é a internet, é o virtual, são as lives. Nós precisamos aproveitar isso da melhor forma possível. Fazer e fazer bem feito. Quem pode se equipar, aleluia, louvado seja Deus. Quem não pode ter bons equipamentos, usa o que tem, em nome de Jesus, porque o melhor método de Deus é você e o seu coração comprometido com Ele, para falar às pessoas, através das ferramentas que estão disponíveis hoje, aos membros da igreja, e aí eu falo aos pastores, aos membros da igreja que Deus confiou a você, mas também às muitas pessoas que você está tendo o privilégio de acessar através do Facebook, da internet, através do YouTube. Então, faça o melhor que você pode, querido. Eu louvo a Deus pela vida de todos que estão fazendo. Mas quem fica aí nos polos tende a criticar os outros, fica jogando veneninhos, não é? Não tem necessidade disso. A melhor coisa é sermos autênticos, verdadeiros, né? E ser autêntico é ser a gente mesmo, com os recursos que temos, nesse tempo que Deus está nos dando, para servirmos a Ele, para a glória dEle, para abençoarmos a vida das pessoas. Mas tem um outro caso, uma outra situação que eu estou vendo agora, que também está complicado entender o que está passando na cabeça desse pessoal. São aqueles que estão retornando aos trabalhos presenciais. Eu ouvi algumas coisas por aí do tipo, o que vale é o presencial, depois de terem investido tempo fazendo lives. E, para valorizar o presencial, eles estão tratando com desprezo agora o virtual, a fim de atrair as pessoas para dentro do templo. Então, estão dizendo, o importante é isso aqui agora. Não, irmãos, o importante é o que a gente faz em cada momento para a glória de Deus, visando abençoar a vida das pessoas. E nesse afã de valorizar o presencial, estão inclusive maltratando quem não está indo nos cultos, nos templos, quem não está se inscrevendo para participar dos eventos presenciais. Estão afirmando, inclusive, que é falta de fé, quem não está indo nos cultos. Meus queridos, a mesma fé que a gente precisa para retomar a nossa vida e participarmos das nossas reuniões, é a fé que a gente precisa até para não ir. Talvez muito mais fé a gente precisa para não ir e continuarmos firmes com Jesus, glorificando a Ele com as nossas vidas.
Pessoas que antes falavam, não, o templo somos nós, lá é o lugar de reunião, lá o templo está fechado, mas a igreja está em movimento. Agora estão ofendendo e magoando profundamente as pessoas que não estão indo nas reuniões presenciais, porque estão valorizando a reunião presencial e desvalorizando tudo que foi feito até o momento. Inclusive ofendendo as pessoas que ainda não estão se sentindo seguras para frequentar as reuniões presenciais. Nós precisamos orar, queridos, pedir a Deus que nos dê graça e saibamos lidar com cada situação. Vamos continuar fazendo o que estamos fazendo? Se Deus me der a graça de continuar, eu quero continuar transmitindo as nossas programações pelo Facebook, pelo YouTube. Mas enquanto isso não acontece, o que eu tenho é isso aqui. Eu peço a Deus que use a minha vida na vida de todos vocês. Não sei quanto tempo isso vai durar. Eu não posso trazer para vocês uma palavra sem nenhuma pretensão, imaginando que isso aqui não tem valor. Porque tem. Porque tem. Não é? É como você, no meio da madrugada, ligar para o seu cardiologista, porque você está com taquicardia, e ele atende você, e conversa com você, ele pergunta o que você tem em casa, você diz, ele fala, então toma isso, toma aquilo, e te orienta. Será que a palavra dele, no meio da madrugada, por telefone, não tem o mesmo peso, valor e importância do que a palavra que ele te daria lá no consultório dele? No consultório ele teria mais recursos para te examinar, para te olhar, para sentir, de fato, você e o momento. Mas a palavra que ele dá na madrugada, o cardiologista, para resolver o seu problema, também funciona. Você vai esperar o dia amanhecer para ir lá no consultório? Nós estamos no meio da noite, irmãos. Estamos no meio da noite. Nós não sabemos quando vai amanhecer para nos reunirmos presencialmente novamente. Então, o que é feito aqui, o que está sendo feito aqui, tem muito valor e Deus é poderoso para fazer mudança nas nossas vidas a partir do momento em que nós estamos vivendo, durante o momento que nós estamos vivendo. Então, meu querido irmão, irmã que está aqui comigo hoje, não despreze isso. E você, pastor, que está me ouvindo, não despreze o momento. Não faça pouco caso desse tempo. Não faça pouco caso desse tempo. Deus está te dando uma oportunidade. Não despreze o seu Covid-19, meu querido. Não despreze. Leve a sério esse momento e traga palavra com substância, alimento sólido para sustentar o povo de Deus que está te ouvindo através do Facebook, do YouTube ou de qualquer outro canal que você tenha usado. Então vamos levar a sério esse momento, irmãos. Não sabemos quanto vai durar isso. Não sabemos. Queremos que passe. E vai passar em nome de Jesus. Mas não vamos fazer com pouco caso, achando que o que estamos fazendo aqui, que esse ambiente aqui é um ambiente inferior, insignificante, em relação ao ambiente das reuniões presenciais. Do mesmo que alguém pode devagar aqui, pode fugir, pode não querer ouvir, acontece no templo. Acontece no templo. Então, não desperdice esse momento. Você que está aqui comigo hoje, você que entende que de fato é um tempo de Deus para a nossa vida, né? Deus é dono do tempo. Hoje Ele está nos conduzindo através desse vale. Vamos aproveitar essa caminhada com o Senhor em nome de Jesus. Eu quero ler com você, nós estamos meditando na primeira carta de Pedro, né? O nosso texto de hoje é o capítulo 3, do verso 18 até o verso 22. Meus irmãos, é um dos textos mais complicados do Novo Testamento. Mas eu gosto de pregar em sequência, porque você tem que passar por todos os textos. Eu conheço pastores que, se ele não pregar em sequência,
um texto igual esse aqui, ele não prega nunca nele. Nunca ele vai chegar num texto desse. Porque é, de fato, segundo os comentaristas, os estudiosos, um dos textos mais difíceis das Escrituras Sagradas no Novo Testamento. Então, primeira carta de Pedro, capítulo 3, do verso 18 até o 22. Abra sua Bíblia aí e acompanhe a leitura. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais, noutro tempo, foram desobedientes, quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas foram salvas através da água, a qual, figurando o batismo, agora também vos salva, não sendo a remoção da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo, o qual, depois de ir para o céu, está à destra de Deus, ficando-lhe subordinados anjos e potestades e poderes. Meus amados irmãos, meu propósito aqui nessa manhã é, mais uma vez, trazer Jesus Cristo como nosso modelo de servo, nosso modelo de servo sofredor, o nosso modelo de servo que sofre, mas serve. E serve por amor. E sofre por amor. Envolvido em amor. Nos deixando esse exemplo maravilhoso, como a gente já vem meditando aqui, olhando para Jesus como centro do texto do apóstolo Pedro, que estava escrevendo a uma igreja sofredora, perseguida, a irmãos espalhados pela Ásia Menor, que haviam perdido tudo e alguns agora vivendo como escravos, e sofrendo agressões, e sofrendo calúnias, em meio a uma vida de perseguição, e sem perspectiva, humanamente falando, de dias melhores. Pedro escreve a esse grupo algo muito próximo em termos de sofrimento do que nós estamos passando agora, quando pensamos em perspectiva, quando pensamos em possibilidades, quando olhamos para a nossa esperança, e muitas vezes depositadas só em nós ou em outros homens, a gente fica, como diria a minha mãe, desacorçoado, desanimado. Meu Deus, onde a gente vai chegar? Como é que vai terminar isso? Quando é que vai terminar isso? Os primeiros destinatários de Pedro não tinham, irmãos, ideia de quando aquilo tudo iria resolver, aquilo que se abateu sobre eles, tendo que fugir de Roma, perseguidos, caçados, deixando tudo para trás, tendo que recomeçar de novo em outro lugar, numa outra terra, longe de parentes, de amigos chegados. E Pedro, então, escreve essa carta para fortalecer a fé, a esperança daqueles irmãos, chamando a atenção sempre para Jesus, que nos deixou exemplo para seguirmos os seus passos. E aqui, como eu estava dizendo, é um texto difícil, é um texto muito difícil, especialmente os versículos 19 e o início do 20, quando diz que ele, né, Jesus Cristo, em espírito, no qual, está falando de Jesus, está vindo falando dele, que ele morreu, e etc. e tal, mas vivificado no espírito, no qual foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais, no outro tempo, foram desobedientes. O pastor Hernandes, no seu comentário, esse livro aqui,
ele fala aqui das cinco, dos cinco entendimentos mais conhecidos a respeito dessas passagens. Só o pastor Hernandes aqui fala de 5. Um outro autor fala de centenas de textos que já foram escritos na tentativa de explicar esses dois versículos, e eles pegam em detalhes como, por exemplo, o que Jesus pregou, verso 19. O que Jesus pregou? Jesus pregou o Evangelho? Quem eram esses espíritos? E as discussões ficam girando a respeito do que Jesus pregou, quem eram esses espíritos, que prisão é essa, porque os espíritos estavam em prisão, onde era isso, quando foi que Cristo pregou, quando foi que Cristo pregou? Algumas versões trazem a palavra Hades, lugar dos mortos. Quando foi que Cristo desceu lá? Nós temos textos na carta de Pedro mesmo, na carta de Paulo aos Efésios, que junto com o credo apostólico, trazem também essa informação para nós. Mas o que eu vejo, irmãos? Às vezes, por não passarmos em textos como esse, estudando esse texto, por conta desses problemas, a gente perde outras coisas que estão junto com essas verdades difíceis de explicar. E um dos autores que eu li, ele estava dizendo, depois de quase 2000 anos que Pedro escreveu essa carta, ainda não conseguiram responder a esses questionamentos, explicar esse texto. Será que algum dia nós vamos conseguir fazer isso? Não sei. Pode ser que algum dia Deus traga um entendimento claro para a gente do que exatamente que significa isso. Mas por conta dessa passagem dos versículos 19 e o início do 20, a gente não pode perder o que está no entorno. E o que está no entorno, irmãos, está muito claro. Às vezes, no afã de desvendar os mistérios, né? E eu costumo chamar pessoas que só querem trabalhar com textos difíceis que ninguém conseguiu explicar ainda, que você não encontra muita informação nem nas escrituras a respeito. Eu costumo chamar essas pessoas de bisbilhoteiros espirituais. As pessoas querem conhecer aquilo que Deus não está revelando ainda. Pode ser que Ele venha a revelar para nós. E às vezes, nesse afã de ir atrás do que é misterioso, a gente perde a revelação clara e simples. Eu não vou me dar o trabalho, mesmo porque eu não tenho tempo aqui para isso, de entrar na discussão do versículo 19, irmãos. Mesmo porque alguma das perguntas que os estudiosos fazem com respeito a que espíritos são esses, para mim a resposta está no versículo 20. E algumas pessoas não conseguem enxergar porque querem ver aquilo que Deus de fato não está mostrando, né? Então eu não quero ficar especulando o texto, eu quero ir naquilo que está claro no texto, para nossa edificação, para a sua edificação. Como domingo passado falei como lidar com o sofrimento, como reagir ao sofrimento, tentar trazer coisas mais práticas para a nossa vida nesse momento. E você aprendeu domingo passado como reagir ao sofrimento do modo certo, que é o modo de Deus, e Ele nos ensina nas Escrituras, não é? E hoje eu quero falar com você a respeito de Jesus Cristo, e o ministério de amor de Jesus Cristo que vence o mal. Por que você precisa saber disso? Porque isso tem influência na sua vida, aqui, agora e na eternidade. Então você precisa conhecer mais a Cristo, e se relacionar com Ele, e ver como Ele lida com o sofrimento, o porquê Ele se entrega voluntariamente ao sofrimento. Jesus não foi obrigado a morrer lá na cruz, como alguns pensam. Jesus disse, eu espontaneamente entrego a minha vida, e depois eu vou reassumi-la. Esse mandato eu recebi,
do meu Pai. Jesus não deveria nem ter morrido, porque a morte é consequência do pecado. Jesus não tinha pecado. Mas para você entender a morte de Jesus na cruz, você precisa entender o pecado. Então é importante a gente estudar isso. Isso tem implicação na sua vida, para o bem e para o mal, aqui, agora e na eternidade. Então eu quero te falar a respeito disso nesta manhã. E o versículo 18, irmãos, o versículo 18 começa assim: pois também Cristo morreu. Ele está falando antes sobre sofrimento e sobre como nós lidamos com o sofrimento, né, do versículo 13 até o versículo 17. Especialmente lidamos com o sofrimento praticando o bem. E essa prática do bem, nós somos chamados a ela, até agora, em todos os capítulos, Pedro trabalha isso mais de uma vez, nos chamando a atenção para a prática do bem, o modo como nós lidamos com o mal, olhando para o exemplo de Jesus Cristo, que não revidava quando maltratado, quando ultrajado, mas entregava-se àquele que julga retamente. Então, o versículo 18 já se inicia dizendo: Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Tem uma doutrina maravilhosa aqui, irmãos, que é a doutrina da morte de Jesus, da expiação, né? E a morte de Jesus, ela tem algumas características maravilhosas. Eu queria destacar essas características para vocês nessa manhã, relembrar vocês dessas características da morte de Jesus Cristo lá na cruz do Calvário, né? O texto é claro, ele morreu, né? Então essa morte, ela é primeiramente expiatória. E a doutrina reformada da expiação afirma que Deus é supramente misericordioso, que Deus é supramente justo, e que ele se revelou em sua palavra na sua justiça, exigindo que os nossos pecados cometidos contra a sua infinita majestade e santidade fossem punidos nesta vida e na outra. Mas ele também é misericordioso. E por conta disso, meus irmãos, e sabendo ele que nós não poderíamos escapar das punições por nós mesmos, ele providencia o meio para que fôssemos justificados, atendendo assim às exigências justas da sua justiça, onde ele deveria punir os pecados e, consequentemente, nos punir pelos nossos pecados. E aí Cristo vem e nos substitui lá na cruz. É uma outra doutrina, não é? A morte vicária, a morte ela é expiatória, e ela é expiatória porque tira os pecados. Porque Jesus nos livra dos pecados e dos castigos que esses pecados atraíam e atraem, não é? Mas ela é também vicária, quando Jesus assume o nosso lugar, quando Jesus nos substitui lá na cruz. Disse ainda há pouco que ele não precisava morrer, e aqui diz que era o justo pelos injustos, morrendo pelos pecados. Diz o texto aí no verso 18. Então, vejam comigo, a morte é expiatória, a morte é substitutiva, é vicária. Jesus assume um lugar que não era dele. O profeta Isaías vai dizer isso, né? Que o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos, mas o próprio Pedro, né? Aqui no capítulo 2, verso 24, ele vai dizer: carregando ele mesmo
em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. E por causa disso, nós que estávamos desgarrados, fomos reunidos de novo no rebanho de Jesus, né? Fomos reunidos de novo, não, fomos levados, né, para dentro do rebanho de Jesus, do qual ele é o pastor, nós somos as suas ovelhas. E somente Jesus Cristo, irmãos, poderia ser o substituto, o nosso substituto lá na cruz, substituto de todos os pecadores, pois Jesus era o único capaz de cumprir integralmente a lei de Deus, porque viveu como homem e viveu sem pecado. Então, ele ganhou, ele conquistou o perdão, a vida eterna e nos ofereceu gratuitamente. Pedro estava tentando reanimar aqueles irmãos, chamando aqueles irmãos para olharem para o passado. Um passado não tão distante, que era a vinda de nosso Senhor, o ministério terreno dele, servindo em amor, e esse serviço passou pela cruz, passou pelo túmulo, para que aquelas pessoas pudessem ter esperança, para que aquelas pessoas pudessem entender, e se Jesus sofreu por elas, e não foi apenas sofrimento físico, irmãos. O grito de agonia de Jesus lá na cruz, Deus meu, por que me desamparaste? As gotas de sangue que caíram lá no Getsemane, do seu suor, das suas lágrimas, mostram para a gente que havia muito mais do que sofrimento físico. O pecado do mundo inteiro, irmãos, estava sobre Jesus Cristo. A agonia foi muito grande. E sofreu fisicamente, nós sabemos disso. O quanto ele foi espancado, o quanto ele foi ultrajado, sofreu dores físicas, sofreu dores morais. Jesus foi agredido no seu físico e na sua honra, maltratado e ultrajado. Nós sabemos da coroa de espinhos sobre a cabeça. Nós sabemos dos pregos nas mãos e nos pés, da lança que cortou o lado e ficou exposto lá sangrando para morrer. E Pedro queria que os seus primeiros leitores e nós, nos dias de hoje, pudéssemos entender, assim como eles devem ter entendido. Gente, se Jesus sofreu tudo isso por mim, o texto diz claramente, Jesus morreu pelos pecados, o justo pelos injustos, para nos conduzir a Deus, para levar você a Deus, para levar você para o lugar do conforto, da segurança, da esperança. Então, por que eu não posso, olhando para Jesus, enfrentar o que está diante de mim, passar por esse momento que eu estou passando? Por que eu vou entrar em desespero? Por que eu vou desistir de tudo? Por que eu vou ficar blasfemando, murmurando, inquietando as pessoas, tirando a paz de dentro de casa, do casamento, no lar, com os amigos, no trabalho, indo para a internet e espalhando terror, inquietando e agitando o coração e a mente das pessoas, com um pessimismo diabólico, com a capacidade de espalhar má notícia, de tirar a esperança, que só dá alegria ao inimigo das nossas almas. Então Pedro, e mais à frente, ele chama o pessoal a olhar um pouquinho mais para o passado, não é? Ele chama a atenção para Jesus aqui no versículo 18, mas lá no versículo 20, ele vai falar, olhem para Noé também, daqui a pouco a gente chega em Noé. Mas olha bem, destacando ainda alguns aspectos da morte de Jesus Cristo. Então eu já falei que foi uma morte expiatória, eu já disse que foi uma morte
vicária, substitutiva, né? Mas foi também uma morte cujos efeitos são eficazes e eternos. E eternos. Por quê? Porque diz aqui no verso 18 que ele morreu uma única vez. Uma única vez. E ponto. Foi o suficiente. Foi o suficiente para retirar os pecados de todos que Deus deseja salvar, de todos que estão dentro dos planos de Deus, de todos os eleitos de Deus. O que mais temos aqui no texto? E foi também uma morte reconciliatória. Por quê? Porque nos conduziu a Deus. O apóstolo Paulo vai dizer que o pecado fez uma separação. O pecado criou uma barreira. Isaías já falou disso, né? Isaías fala assim, olha, a mão do Senhor não está encolhida, de modo que ele não possa abençoar você. Os ouvidos do Senhor não estão tapados, de modo que ele não possa ouvir você, mas os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. Então, ouvidos abertos para ouvir a oração, mão estendida para abençoar, mas a oração não é ouvida, ou é ouvida, mas não é respondida, porque a bênção não chega, porque tem um pecado criando a camada de isolamento. Paulo fala de muro de separação, Paulo fala de inimizade. E o que Pedro está dizendo? Que a morte de Jesus lá na cruz, ela nos reconcilia com Deus. Ela nos conduz a Deus. E Deus aprovou. Como que eu sei disso? Pela ressurreição e porque nós somos aceitos na presença de Deus. Então, o sacrifício de Cristo foi aceito e aprovado por Deus. Porque Deus o confirma com a ressurreição, e se Cristo não tivesse ressuscitado, irmãos, Paulo vai dizer isso aos Coríntios, em vão seria a pregação, em vão seria a nossa fé, não tinha esperança para nós. E nós somos aceitos na presença de Deus. Então Deus nos reconcilia com Deus, nós nos tornamos amigos de Deus, nós nos tornamos membros da família de Deus. E o Espírito de Deus, o Espírito Santo, testifica com o nosso espírito de que nós somos filhos. Então a gente ora com convicção, a gente lê a Bíblia entendendo que é o livro do Pai de orientação para nós, por isso é regra mesmo esse livro, não só de fé, mas de vida, de prática. Porque Cristo nos reconciliou com Deus através da sua morte, do seu sacrifício. Então são características da morte de Jesus. E Pedro, então, chama os seus primeiros leitores e a nós, nos dias de hoje, para olharmos para Jesus. Jesus é o centro da história, irmãos. E é o centro dessa carta do apóstolo Pedro. Carta que fala de sofrimento das pessoas, mas, acima de tudo, fala do sofrimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Para quem olhamos, a quem ouvimos, a quem consagramos as nossas vidas e caminhamos com Ele em obediência. Porque não tem outro a quem seguir, não tem outro a quem ouvir. Um dado momento do ministério de Jesus, depois de proferir algumas palavras, diz João, no seu evangelho, que os apóstolos abandonaram Jesus, os discípulos abandonaram Jesus. Aí Jesus olhou para os 12 e perguntou, e vocês vão me abandonar também? E Pedro diz, Senhor, para quem iremos? Para quem iremos? Só tu tens palavras de vida eterna. E o próprio Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então Jesus morre uma única vez, porque era o sacrifício suficiente para resolver esse problema do pecado, que separa o pecador de Deus, que separa o ser humano de Deus. Mas era o justo morrendo pelos injustos. Jesus vem por amor e vai à cruz por amor.
enfrenta e vence o mal, declarando amor ao mundo criado por Deus. Não só aos seres humanos, mas toda a criatura, porque Paulo diz que até a criação de Deus, uma expressão aplicada fora da realidade da vida humana, aguarda a redenção, aguarda a consumação de todas as coisas, aguarda a volta de Jesus para a consumação da história de salvação de Deus. Então Jesus nos ensina, e Pedro chama a gente a olhar para Jesus. Como devemos passar por tudo isso? Não abrindo mão do amor que nos alcançou e não nos fechando para que esse amor não flua de nós em direção a Deus e às outras pessoas. Como passamos por isso? Fazendo bem, irmãos, vivendo com dignidade, procedendo da melhor forma possível para a glória de Deus e para nos tornarmos exemplos para que outras pessoas conheçam aquele que faz toda a diferença na nossa vida. Como passamos por esse momento? Fazendo bem, como o Senhor das nossas vidas, que não tinha pecado nenhum, e se ofereceu para ir à cruz, para assumir o nosso lugar, a nossa culpa, e resolver o nosso problema. Nós aprendemos com Jesus. Como passamos por esse momento? Pregando o Evangelho. E aí ele chama atenção para Noé. Veja, o verso 19, repito, o que Jesus pregou? Não vou ficar gastando tempo com isso. Não sei, a Bíblia não diz o que Jesus pregou. Alguns dizem que Jesus foi lá e disse assim, olha, vocês acharam que a cruz e o túmulo iriam me derrotar, mas eu estou aqui. Jesus foi lá pregar a sua vitória, foi anunciar a sua vitória sobre o pior inimigo, a morte. Onde era essa prisão? Isso não vai mudar em nada, meus irmãos. Aquilo que Cristo fez por mim, aquilo que Cristo fez por você. Não vai mudar em nada o modo como você deve lidar com isso com responsabilidade. E viver hoje para a glória de Deus. Mas o texto vai dizer que ele pregou a quem no outro tempo estava em desobediência. Esse outro tempo, para mim, eram os tempos de Noé, que durante 120 anos foi um pregador da justiça. O que você pode ver aí no capítulo 2 da segunda carta, a partir do verso 4, olha o que temos aqui, falando de Noé. Não só de Noé. Ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes, precipitando-os no inferno, os entregou a abismos de trevas, reservando-os para juízo, e não poupou, presta atenção no versículo 5, o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios, e reduzindo as cinzas, agora ele vai falar de Ló, mas vamos ficar só até aqui. Meus irmãos, veja, Pedro está chamando a atenção para os dias de Noé. Pessoas foram desobedientes nos dias de Noé. Para mim, esses espíritos em prisão aqui são aquelas pessoas que durante 120 anos ouviram Noé pregando, anunciando salvação, através da construção daquela arca, sendo criticado, debochado, fizeram piada com ele, mas ele seguiu firme, fazendo aquilo que Deus havia ordenado ele a fazer, vivendo a sua vocação, o seu chamado. Então, Pedro está chamando a atenção para a vida de Noé. Olha, já falei com vocês do sofrimento de Cristo. Vocês acham que vocês estão sofrendo muito? Olha para Jesus. Mas quer um exemplo que vocês entendem que são tão humanos quanto vocês, se bem que Jesus era totalmente humano? Mas algumas pessoas podem pensar assim, estou muito longe de Jesus Cristo. E aí, pela graça de Deus, nós temos homens como nós, sujeitos às mesmas coisas. E Deus nos chama a olhar para eles também. E aqui Pedro está dizendo, presta atenção em Noé. Nos dias de Noé, as pessoas viveram em desobediência. Deus anunciou salvação. Noé era o pregador da justiça.
e não foi ouvido. Não foi ouvido, porque o texto nos informa, aqui no capítulo 3 da primeira carta de Pedro, no verso 20, que apenas 8 pessoas foram salvas. Apenas 8 pessoas foram salvas. Então, o sofrimento de Noé, irmão, durante 120 anos, fazer um barco num lugar seco, com deboche, com críticas, esse velho deve estar louco. Todo mundo indo numa direção e Noé indo noutra direção, por ser um homem temente a Deus, por ser um homem que andou com Deus. Então, olhem para Noé. Não foi fácil a vida dele, mas a obediência dele à palavra de Deus o livrou da condenação, do juízo, do julgamento de Deus. O texto vai dizer, meus queridos irmãos, que aquelas pessoas foram desobedientes quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé. Então, longanimidade é uma paciência dilatada, né? Então, mesmo Deus tendo uma paciência dilatada, veja, o juízo dele, o julgamento dele, desceu sobre o mundo antigo. E lemos aqui na segunda carta agora que Deus não poupou anjos que desobedeceram, Deus não poupou a cidade de Sodoma e Gomorra, e no caso de Ló, apenas 3 saíram de lá, apenas Ló e as 2 filhas, até a mulher de Ló pereceu no caminho. No caso de Noé, 8 pessoas, ele mais 7, se salvaram de um mundo imerso na desobediência e foi afogado em água. E Deus o salvou pela arca. A arca é símbolo de salvação. A arca aponta para Jesus. Por isso Jesus é o centro dessa mensagem. Veja, quem estava dentro da arca foi salvo. Quem estava fora da arca, todos pereceram. Quem está em Cristo tem salvação. Quem está fora de Cristo está sujeito ao juízo, à condenação de Deus. Então, por isso, precisamos olhar para Jesus e aprender com Ele como viver cada momento da nossa vida, por pior que esses momentos sejam, porque é nele que nós obtemos a salvação. Ele sofreu o que nós deveríamos sofrer, para nos dar livramento. E eu não tenho dúvida, meus irmãos, que do mesmo jeito que o juízo de Deus, mesmo Deus sendo longânimo, misericordioso, paciente, do mesmo jeito que o juízo de Deus veio sobre o mundo antigo, ele virá sobre nós. Estamos passando por situações complicadas, mas ainda não é o fim. E nós não podemos perder a oportunidade de andar com Jesus hoje, de nos confiarmos totalmente a Ele e andarmos em obediência. Pedro está nos chamando a uma entrega, a uma consagração total a Cristo. Por mais que as pessoas digam, olha, isso é besteira, vamos fazer do nosso jeito, vamos tomar a rédea das nossas vidas nas nossas mãos. Nós somos exortados, admoestados a perseverarmos firmes na fé, como Noé, obedientes como Noé, como Cristo, ainda que o vale seja de morte. É com Cristo que a gente vai atravessar, como Noé atravessou o dilúvio, como Cristo venceu a cruz e saiu do túmulo. O texto de Pedro que nós lemos, base do nosso estudo, no final do versículo 21, fala exatamente sobre a ressurreição de Jesus. E é interessante que ele liga a consciência boa, pura, à ressurreição de Jesus. Então, porque Cristo ressuscitou, você pode ter paz na sua consciência, se consagrando a Deus e vivendo submisso à vontade de Deus, com a sua consciência em paz. Uma consciência dirigida pelo Espírito Santo e não por aquilo que
governantes dizem, por aquilo que a mídia tem trazido, por aquilo que alguns líderes religiosos têm apregoado por aí, como se fossem donos da verdade, únicos possuidores da verdade. E às vezes induzindo você por um caminho de displicência, de relaxamento, de falta de vigilância, um caminho de morte. E aos seus olhos pode até ser bom, como disse Salomão, mas é um caminho que no fim vai trazer dor para você. Então ouça o Espírito Santo. Estamos lendo Apocalipse, né? E antes de ontem lemos as cartas, e a frase que mais se repetiu é: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então somos levados ao passado também, olhando para Cristo, olhando para Noé. Mas veja, fomos salvos como Noé, porque estamos em Cristo. E o que fazemos com a nossa vida, irmãos? É isso que nós precisamos responder. Domingo passado eu te falei, na verdade estou te falando a respeito disso desde quando iniciamos o estudo da carta de Pedro. E aqui não tem outra forma de expressar isso, a não ser dizendo: olhe para Jesus. Siga com toda convicção o nosso supremo e bom pastor, o Senhor Jesus Cristo. Passe por tudo que você está passando ou vier a passar, sabendo que você não caminha sozinho, não caminha sozinha. Você não passa por nada sem a presença consoladora, encorajadora, poderosíssima do nosso Senhor e Salvador. Porque se entregou por amor a nós, venceu todo o martírio, a cruz e o túmulo, por amor a nós, para nos dar a certeza de que a nossa vitória é certa, para nos encorajar, fortalecendo a nossa fé e a nossa esperança. Jesus Cristo é vida, irmãos. A palavra de Deus é vida e é viva e eficaz e opera de forma tremenda e maravilhosa nas nossas vidas. Não fique procurando nas Escrituras aquilo que Deus não disse. No afã de descobrir o que é misterioso demais, você pode perder o simples. Então veja que texto lindo e maravilhoso. E o texto termina que aquele diante do qual todo joelho vai se dobrar e toda língua vai confessar, ele está no céu, depois da ressurreição, ele está no céu, à destra de Deus, e tudo foi sujeitado a ele, falando aí de anjos, potestades e poderes. Se tudo isso foi sujeitado a ele, por que eu não posso me sujeitar a ele? E é interessante quando a gente lê, e eu já estou concluindo aqui, quando a gente lê os comentários, e eles vão falar desse lugar onde Cristo está, à destra de Deus, tendo tudo sujeito, tudo subordinado a ele, né? Então os comentaristas dizem que esse lugar é um lugar de poder, é um lugar de honra, porque Cristo foi exaltado, e é de poder porque tudo está sujeito a ele. É um lugar de descanso depois da obra toda que Jesus realizou. Ele sentou-se à direita da majestade nas alturas, como diz a carta aos Hebreus no capítulo 1, verso 3. É um lugar também de intercessão, lá Cristo intercede por nós, ele é o nosso advogado, conforme diz Paulo aos Romanos, capítulo 8, verso 34. Mas é um lugar de preeminência. Cristo está assentado à direita de quem? De Deus Pai, o Deus Todo-Poderoso. E Paulo vai dizer aos Efésios, nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Então é um lugar de proeminência, e é um lugar de domínio, já que tudo está sujeito a ele, e ele de fato é o Senhor, é o nosso Senhor, é o meu Senhor, é o Senhor das suas vidas. Então Pedro, mais uma vez, traz Cristo para o centro,
e apresenta Jesus como modelo. Mas, de repente, para alguém que pode achar que Jesus é um modelo muito distante para ser imitado, ele fala, olha para Noé. Noé ouviu a voz de Deus, obedeceu a Deus, num tempo em que todo mundo decidiu desobedecer. Sim, todo mundo, porque apenas 8 pessoas se livraram do juízo do dilúvio. E quem está em Cristo, irmãos, a exemplo de Noé e sua família que estavam na arca, tudo de ruim, as águas ali eram um juízo, era o julgamento de Deus que condenou o mundo antigo, o mundo dos dias de Noé. Tudo de ruim, estava solapando aquela arca, mas quem estava lá dentro saiu ileso. Quem está em Cristo passa com segurança por tudo, porque Jesus sofre aquilo que pode nos matar, nos prejudicar, e nos dá a vitória e nos conduz em vitória. Então viva com dignidade hoje a sua fé. Não duvide do que Deus tem falado com você. Aquilo que Ele falou nos tempos bons vale para agora. E aquilo que Ele fala agora também tem validade eterna. Não menospreze esse tempo. Ouça o Espírito. Valorize esse momento. Cresça como filho de Deus, como servo de Deus. Melhore nos papéis que foram designados para você, como marido, como pai, como mãe, como esposa, como irmão, como servo, como patrão, como empregado, como pastor, como membro de uma igreja local, como irmão. Melhore, cresça, aproveite essa oportunidade para tornar ainda mais evidente quem é você na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. E viva com alegria no seu coração. Porque em Cristo a nossa vitória é certa. Por mais que o caminho seja complicado, nele a vitória é certa. Caminhamos por fé, não por aquilo que vemos. O justo vive pela fé e não retrocede. Através da carta aos Hebreus, Deus diz, se ele retroceder, nele não se compraz a alma do Senhor. Deus não tem prazer em quem retrocede. Sigamos em frente, irmãos, sustentados pela boa mão do Senhor. É com Ele que nós andamos. Louvado seja o Senhor. Deus te abençoe, um ótimo domingo, um ótimo almoço em família aí, e evite ajuntamento, evite celebrações, mesmo em família. Eu vejo famílias grandes aí, irmãos, que têm prazer de estar junto, isso é muito bom, que continua se reunindo, mas se uma dessas pessoas contrair o vírus, todas as demais certamente vão contrair. Então não é o momento de fazermos confraternizações, ajuntamentos. É hora de confiarmos em Deus, seguirmos em frente, obedecendo às orientações das nossas autoridades e dos profissionais da área da saúde. Deus, muito obrigado por esse momento, obrigado pelos irmãos e irmãs que estão conosco aqui nessa manhã, que a palavra do Senhor, apesar de mim, tenha falado a cada coração, fortalecendo a fé e a esperança desses irmãos no Senhor mesmo. Que continuemos firmes, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, passando não só por esse momento que estamos vivendo, ó Deus, mas por todo aquele que ainda tivermos que enfrentar, que passar, sustentado sim pela graça do Senhor, que nos fortalece, que é melhor do que a vida, que nos basta. Obrigado porque o Senhor tem nos trazido palavra de vitória, de esperança, promessas nas quais cremos, confiamos, que em Ti nós somos mais do que vencedores. Por quê? Porque o Senhor nos amou e a si mesmo se entregou por nós. Muito obrigado, Senhor, por nos levar para dentro desse abrigo seguro, esconderijo do Altíssimo, onde nada pode nos atingir, como a água do dilúvio não atingiu Noé e a sua família, Senhor. Estamos guardados no Senhor. Muito obrigado, glórias ao Teu nome, louvado seja o Senhor, que cada irmão e irmã que está conosco aqui nessa manhã sinta essa segurança, tenha essa paz, e cada um possa seguir em frente, ó Deus, olhando de fato para Jesus. E é em nome dele que nós oramos, que nós agradecemos e pedimos ao Senhor que nos conceda um dia maravilhoso na presença do Senhor e que mesmo através das redes sociais a gente possa fazer diferença como sal e como luz, dando testemunho a respeito da salvação que o Senhor nos deu, da esperança com a qual o Senhor nutre o nosso coração e embala a nossa vida, Senhor.
Então, usa as nossas vidas para comunicar vida, também através das redes sociais, que é o que temos à disposição hoje. Para a glória, honra e louvor do nome do Senhor, para a edificação da tua igreja, para a salvação daqueles que ainda estão perdidos, nas trevas, na escuridão. Em nome de Jesus. Amém e amém. Forte e carinhoso abraço, fiquem com Deus. E até a noite, se Deus quiser. 19h30, estamos de volta.